Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora noturna, sempre baseado no nosso amado Evangelho, nosso desejo de luz e de paz aí para o seu coração, para sua família, para sua vida, tá bom? E olha, para participar do Bate-Bola do Bem, entra lá no nosso site institutonamastê.com.br. É bom que você conhece as instituições beneficiadas, né, pela nossa obra social. Vamos juntinhos, graças a vocês. E aí você manda a sua pergunta, faz a sua participação aqui junto com a gente. Foi exatamente isso, gente, que uma ouvinte nossa fez. E ela fala o seguinte: Ricardo, eu escuto as pílulas há algum tempo, mas como qualquer pessoa tenho dificuldades em ser consistente. Gente, isso é muito comum. E ela fala, nossa, eu, sabe, marco uma consulta, vou ao médico, não faço tratamento, começo um processo, não vou adiante. E ela tá perdida, sabe essa coisa, gente, do começo, não termino, começo, não termino? E ela sente que o tempo dela tá passando, né? Que a vida tá passando e tem que ser feito alguma coisa. Uau! Que pergunta, né? Essa pergunta poderosa, porque eu acho que praticamente toda a humanidade passa por isso. Eu não sei você, eu já tive essa sensação diversas vezes e vou dizer mais, as tenho. Nem tudo eu consigo fazer exatamente da forma como eu quero. Pelo contrário. Gente, estar na Terra é um grande desafio. A gente sempre fala disso, né? Estar na Terra é uma aventura existencial, né? Um mergulho profundo no interior de nós mesmos, que faz com que a gente vá se descobrindo aos poucos nas diferentes experiências que a gente tem contato. E é claro que em algumas delas a gente vai ter mais facilidade para poder passar, né? Principalmente as mais prazerosas, aquelas com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E algumas experiências não serão tão fáceis assim. Não necessariamente por serem duras ou difíceis, mas às vezes porque não são coisas tão prazerosas para nós. Te dou um exemplo. Tem muitas pessoas que obviamente têm que trabalhar, e naturalmente, às vezes precisam trabalhar num local que não gostariam, mas precisa por causa do salário, não é? Passa por algumas dificuldades, um chefe, um colega diferente, mas de repente é o que por hora a existência fez, né, com que você tivesse, ou você atraiu para sua existência agora. Então tem uma aprendizagem aí, enquanto um trabalho melhor não vem. Então assim, pode ser prazeroso? Não, mas é uma lição necessária. Então a gente acaba passando por isso. Mas a pergunta que a nossa ouvinte fez foi sobre consistência, né? Como ser consistente apesar dessas oscilações que são comuns no nosso dia a dia? Olha, consistência, ela é filha, né, de um processo chamado atitude. Não tem como você ser consistente em uma coisa que você não faz, que você não começa. Quando você começa, você dá o primeiro passo. O primeiro antecede o segundo o terceiro. O que eu vejo? Boa parte das vezes o que nos impede de sermos consistentes em bons hábitos, em fazer coisas boas, é que a gente tem o imediatismo de resolver tudo, né, sem dar os passos adequados. Mais ou menos assim. A pessoa tem que emagrecer 20 quilos. É muita coisa, né? Então quando ela, meu Deus, parei de comer o pãozinho que eu não deveria comer agora, deixei o doce, aí você fala, mas eu ainda estou acima do peso. Então parece assim, eu estou tão distante do meu objetivo, será que vale a pena eu continuar me sacrificando agora? E a pessoa desanima, ela volta ao comportamento anterior, não é assim? Eu preciso parar de fumar. Eu tenho que economizar. Ela vai lá, se esforça, economiza 10, 20, 100 reais no mês, 200 no outro, né? E de repente vê assim, nossa, mas eu tô tão distante do que eu quero. E aí a pessoa fala, não vou dar conta, vai demorar demais. Eu deixei de fumar um pouco, mas aí tá demorando demais eu parar de fumar. Gente, tá errado. A consistência, ela é fruto de você dar um passo de cada vez. Então, assim, ao invés de você imaginar a meta toda pronta e você colocar esse peso sobre você, como se você tivesse que resolver tudo de uma hora para outra, seja o que for, um problema familiar, de saúde, financeiro, literalmente aprenda a amar o próximo passo. O segredo está no próximo passo. Eu não sei aonde eu vou chegar, né, daqui a 10 anos, mas eu sei que nos próximos 10 minutos eu posso dar um ótimo próximo passo. Entendeu a ideia? Eu dou esse passo. Quando eu der esse passo, eu vou estar me sentindo de uma forma, eu vou ver o que ele me trouxe. Aí eu posso planejar os próximos 10 minutos. E se eu for consistente em dar um passo saudável após o outro, isso vai acabar me levando, né, fatalmente nos próximos 10 anos a ter uma vida muito significativa. Agora imagina o oposto, se eu não sou consistente, eu dou um passo legal, mas eu já queria ter o resultado que eu vou ter daqui a 10 anos. Então assim,
vai parecer muito distante, a gente desanima, deixa de fazer. Então, se você fizer isso, e junto a isso, você está conversando com Deus, pede orientação dos amigos espirituais. Gente, eu brinco, é reunião, né? Reunião de equipe. Quem que é equipe? Eu, meu anjo da guarda, meu eu sagrado, para controlar com o meu humano, para conversar com o meu eu humano. Ponho Deus na jogada, Jesus, olha, é aquela coisa. Diz assim, gente, estou precisando de ajuda. Me orienta aqui, sabe? Aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? A oração, procurar meditar, caminhar na natureza serena, a perturbação interna, para você escutar, né, o que Deus tem para te dizer. Enfim, cada um tem um jeitinho, né? Não tem fórmula mágica, mas o que a gente não pode desistir. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Obrigado pela pergunta e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.